Boa noite a todos os nossos irmãos. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro e de estudo. Agradecemos a Jesus por essa oportunidade, por mais esse momento em que nós, irmanados, ombreamo-nos, unimo-nos no ideal, nos propósitos de estudarmos o Evangelho, na certeza de que isso colabora para o nosso progresso, para a nossa reforma íntima, trazendo a mensagem de Jesus para nossos lares, para que nós possamos encontrar nelas, nas mensagens de Jesus, os subsídios que nós tanto necessitamos para a nossa reforma íntima, para a nossa renovação, para que nós possamos nos fortalecer, para trazermos não apenas a mensagem de Jesus, mas para trazermos Jesus para junto de nós. Porque quando nós elevamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, através da meditação e da contemplação dessas mensagens, nós nos colocamos em condições de sintonizar com esses emissários do Cristo, que nos inspiram, que nos amparam, que nos protegem. Então, meus irmãos, é com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade. Pedimos a Jesus que esteja conosco nesses instantes, amparando-nos. Nós vamos fazer o estudo, nós vamos começar o estudo dessa vez com uma crônica do espírito Amélia Rodrigues, chamado O Mancebo Rico. Relata-nos o espírito Amélia Rodrigues que existia um jovem rico, que vivia entre luxo e joias. Era ele um atleta que gostava de participar dos torneios esportivos, que gostava ele de participar dos torneios de carros, de carruagens, de cavalos, e vivia na opulência, mas estranhamente não sentia-se repleto. Sentia uma tristeza, um vazio na alma. Não sabia exatamente o que lhe acontecia, mas não sentia felicidade, embora fosse cercado de amigos sorridentes e companhias para as festas e para os jogos. Onde quer que ele fosse, existiam aqueles amigos, aqueles que queriam estar com ele, que queriam acompanhá-lo. Entretanto, apesar de toda essa companhia, sentia-se vazio, sentia-se triste e solitário, e tinha muita curiosidade por um estranho peregrino que caminhava por aquela região. Tinha curiosidade por aquela figura, até que, à beira do lago em Cafarnaum, ele tem a oportunidade de encontrar aqueles a quem chamavam de Jesus. Ele foi ao seu encontro. Quando se aproxima de Jesus, estranhamente sente que o conhece e fica contemplativamente refletindo: de onde será que eu o conheço? Aquele olhar, aquele magnetismo inigualável. Aproxima-se de Jesus então e candidata-se a segui-lo. Queria ele encontrar em Jesus um divisor de águas. Queria ele então seguir Jesus. Quando ele se aproxima de Jesus, envolto em todo aquele magnetismo e aquele olhar maravilhoso de Jesus, Jesus imediatamente o convida, dizendo: renuncia a tudo que você tem e me segue. Não temos tempo a perder. Amanhã poderá ser tarde demais. Não temos tempo a perder. Renuncie a tudo que você tem e me segue. Aquele jovem então assusta-se com aquele convite inusitado de Jesus, porque renunciar a tudo era muita coisa. Entretanto, não sentiria ele falta das joias ou do luxo, ou sequer da opulência. Saberia ele renunciar a tudo aquilo que ele acreditava possuir, as festas. Saberia ele renunciar aos servos, aos títulos de nobreza. Entretanto, imediatamente, ele percebe a dificuldade que ele teria, por exemplo, de renunciar aos tesouros da vaidade atendida, os tesouros que ele conquistava a cada vitória dos jogos em que ele participava, os bajuladores, os louros da vitória, o seu ego massageado. Ele se vê agora num dilema muito profundo. Não teria ele dificuldade de renunciar aos bens da terra, mas ele teria muita dificuldade de renunciar à sensação da vitória, da sua vaidade alimentada pelos jogos. Sabia ele que era muito bom naquilo que fazia. Ele então não teria condições de renunciar às competições, os bajuladores, os amigos que o acompanhavam, as festas que se seguiam às suas vitórias.
ele abaixa o seu olhar, entristece-se. E imediatamente começa a despedir-se do Cristo, pergunta ao Cristo mais uma vez, se era realmente necessário renunciar a tudo. E o Cristo afirma, dizendo que era necessário emergencialmente renunciar a tudo. Ele então entristece-se, rapidamente se despede e se afasta do Cristo. Uma semana mais tarde nós vamos encontrá-lo, o mancebo rico. Nós vamos encontrá-lo nos jogos, participando dos jogos quando numa corrida de bigas existe um pequeno acidente e o seu carro tomba e ele sente seu corpo sendo destroçado pelos cavalos que participavam dos jogos. Enquanto ele percebe o acidente em que ele estava envolvido, ele se lembra da mensagem de Jesus, o convidando, dizendo que era necessário seguir aquele momento, porque uma semana, alguns dias a mais, poderia ser tarde demais. Ele percebia a profundidade daquelas palavras, daquela mensagem e do convite que ele havia renunciado. Meus irmãos, quando nós lemos essa crônica do espírito Amélia Rodrigues acerca do mancebo rico, acerca desse mancebo desportista, que não teve condições de seguir Jesus, porque não conseguiria renunciar à sua vaidade, a sensação dos louros pelas vitórias, a sensação de vencer, a sensação de estar entre os primeiros, de pisar exatamente nos primeiros degraus, estar acima dos demais. Não eram exatamente os bens materiais que o mantinham ancorado onde se encontrava, era exatamente a sua vaidade. A sensação de ser o melhor, de ser bajulado por estar entre os melhores, a sensação de competir e de vencer, era a manifestação da sua vaidade. Havia tombado exatamente pela manifestação da sua vaidade. É necessário que seja agora. Na próxima semana poderá ser tarde demais, mas, Senhor, não tenho condições. Não tenho condições. E muitas vezes nós nos encontramos exatamente em situação semelhante, adiando aquilo que deve ser feito para agora, ignorando a complexidade de um recomeço. Nós espíritas ainda costumamos usar uma desculpa. Não sei se todos nós já ouvimos isso, mas eu já ouvi diversas vezes e confesso que eu mesmo já disse algumas vezes. Nós espíritas que somos conhecedores da imortalidade da alma, das oportunidades e da reencarnação, nós costumamos falar coisas do tipo: não, deixa para a próxima, na próxima encarnação eu mudo tal comportamento, na próxima encarnação eu farei porque nessa eu não tenho condições. Mas o convite nos é feito agora e amanhã pode ser tarde demais. Lembremos de Emmanuel, quando ele se encontra com Jesus, enquanto ele ainda se denominava Públio Lentulus, e ele encontra com Jesus numa madrugada. Ele encontrava com Jesus e Jesus o convidava a segui-lo. Emmanuel, muito vaidoso, um senador, como poderia seguir ele, um carpinteiro, um judeu, sendo ele um senador romano? Que absurdo aquele convite! Então Jesus lhe arremata o seu convite dizendo: se não tiveres condições de me seguir agora, nós nos reencontraremos em alguns milênios. Foi a grande oportunidade que Públio perdeu, a grande oportunidade de seguir Jesus, quando ele estava ali pessoalmente, à sua frente, ele fazendo o convite. Mas ele não tinha condições de fazê-lo naquele momento. A mesma coisa aconteceu com o jovem mancebo. Às vezes nós nos perdemos nos conceitos do mundo. Muitos de nós alimentamos durante muito tempo a ideia do carpe diem, da ideia do viver a vida, que nós temos que viver o hoje, que nós temos que viver o agora, que nós temos que gozar o máximo possível, porque a vida é uma só. Mas hoje nós sabemos que isso não é verdade. A vida não irá cessar no momento em que nossos olhos se fecharem para sempre. A vida não cessa, nós despertamos para a verdadeira vida. E aquilo que nós chamamos de vida nada mais é, ante a eternidade, ao relógio do tempo da vida imortal, alguns instantes, alguns segundos. E nós temos que verdadeiramente nos perguntar o que nós estamos fazendo aqui. Nós sabemos que nós não estamos aqui a passeio. Da mesma forma que nós não viemos apenas para gozar a vida, para usufruir a exaustão dos sentidos. Nós não estamos aqui para alimentarmos os conceitos de carpe diem.
Nós então acreditamos, alimentamos a ideia de que os vencedores do mundo são aqueles que gozam e aproveitam porque a vida é curta, e isso não é verdade. Uma das coisas que nós assimilamos primeiramente quando conhecemos a doutrina espírita é que nós não estamos aqui a passeio e que a vida continua, que nós não temos necessidade de gozarmos a exaustão, porque nós temos que responder por todos os nossos atos, inclusive pela ausência deles. Nós não estamos aqui, meus irmãos, apenas para nos divertirmos. Nós já despertamos para essa realidade. Agora nós temos que nos convencer que é necessário nós atuarmos, nós sermos verdadeiramente protagonistas dos nossos destinos. Chico Xavier tinha uma frase maravilhosa em que ele dizia que nós somos os únicos autores do livro de nossas vidas. Cada linha, cada página, somos nós quem escrevemos. Nós somos os únicos autores. Nós escrevemos as páginas mais felizes, mas também as páginas mais tristes. Nós espíritas, nós não temos a quem culpar. Nós não temos personagens mitológicos do mal para nós culparmos pela nossa desdita. Aquilo que nos acontece de errado, aquilo que nos acontece de infeliz, é sempre resultado das nossas más escolhas, das energias que nós emanamos, da colheita que nós fazemos frente à nossa própria semeadura, porque Deus seria injusto se nós tivéssemos que colher aquilo que nós não plantamos, ou aquilo que outros plantaram por nós. A doutrina espírita nos ensina, meus irmãos, que nós recebemos de acordo com a nossa necessidade, e que é chegado o tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Nós não podemos perder tempo, porque o tempo é algo, e talvez seja a única coisa que nós verdadeiramente perdemos em nossas vidas. Hoje, nós estamos no dia 4 de outubro, num domingo. Haverá outro domingo, mas não será o mesmo 4 de outubro. O 4 de outubro vai se repetir, mas nunca mais será de 2020, e assim sucessivamente. De forma que a única coisa na vida que nós temos condições de perder, de fato, é o tempo. Mas nada nós perdemos. Nós não perdemos coisas porque as coisas, particularmente, elas não nos pertencem, nos são ofertadas em empréstimo. Nós não perdemos pessoas na jornada de nossas vidas. As pessoas se desencontram momentaneamente, mas todos nós iremos nos reencontrar de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas afinidades. Então, o que verdadeiramente nós podemos perder nessa vida? O tempo. O tempo é algo que nós perdemos de fato. Quando nós já nos encontramos, deparamos com essa realidade, é necessário que nós modifiquemos nosso comportamento, nossas atitudes, e saibamos atribuir verdadeiramente o valor das coisas, que nós saibamos reconhecer aquilo que verdadeiramente tem valor, em detrimento daquilo que não o tem de fato. Por mais que nós tenhamos alguma dificuldade, nos esforcemos, porque nós sabemos que a proposta é espírita de um modo geral, é para que nós consigamos lograr o encontro com a felicidade. Se perguntarmos por que somos espíritas, por que nós somos espíritas? Sermos espíritas não nos traz privilégios. Sermos espíritas não nos traz vantagem financeira, destaque social. Sermos espíritas não nos traz tudo isso. Então por que somos espíritas? Somos espíritas porque de alguma forma isso nos traz a felicidade, ou nos ensina o caminho para a felicidade, mas não a felicidade do mundo que varia, mas uma felicidade imperecível. Estamos aqui na busca pela felicidade, aquela felicidade imorredoura, que independe dos acontecimentos à nossa volta, que está diretamente de acordo com a nossa elevação espiritual. Todos nós buscamos a felicidade. E a doutrina espírita nos ensina o caminho. A doutrina espírita nos ensina o caminho da felicidade. Então não percamos tempo. Enxergamos no horizonte de nossas vidas o Cristo, estendendo nossas mãos e dizendo: vem e segue-me tu. Vem e segue-me tu. Somos nós que somos convidados. Aproveitemos essa grande oportunidade. Nós sabemos que outras oportunidades nos serão ofertadas naturalmente, mas já não será a mesma oportunidade. Quanto sofrimento nós podemos evitar? Quanto tempo nós podemos evitar de perdermos? Nós sabemos da eternidade da vida, mas sem percebermos nós podemos nos distanciar daqueles a quem nós amamos. Conforme nós vamos permanecendo renitentes nos nossos erros, nós vamos nos distanciando daqueles que conseguem se adiantar. Vamos todos caminhar em família espiritual, vamos progredir e vamos aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece. Nós sabemos que nós temos como progredir e sermos felizes ao mesmo tempo.
Nós sabemos que é possível, todos nós sabemos que é possível, que nós não viemos à Terra apenas para gozar ou para descansar, embora nós encontremos no livro dos Espíritos a certeza de que tudo isso também faz parte. Nós não estamos aqui apenas para o trabalho, é necessário o descanso. São necessárias as comemorações do mundo, os prazeres do mundo do qual nós ainda estamos de alguma forma imantados. É necessário alguma cautela e alguma prudência, mas eles ainda existem. E é justo que nós desfrutemos deles ainda, mas que nós saibamos atribuir valores, compreender os valores verdadeiros da vida, para que nós não percamos nossa alma, enterrando nosso coração junto a tesouros fictícios, que nós possamos despertar verdadeiramente para essa realidade, e no momento em que Jesus encontrar conosco na beira do lago em Cafarnaum, e ele perguntar se nós somos capazes de renunciar às coisas do mundo, emergencialmente, renunciarmos nesse momento, no aqui e agora, às coisas do mundo, nós saibamos compreender o convite de Jesus, daquele que consegue enxergar além daquilo que nós enxerguemos. Estendamos-lhe também as mãos, na certeza de que Ele é o condutor seguro, que saberá nos levar no sentido do porto seguro. Lembremos-nos que é Jesus, aquele que aplaca a tempestade, que acalma as ondas e que permanece à popa da embarcação de nossas vidas. O fato dele estar à popa, o fato dele estar na parte de trás das embarcações de nossas vidas, já é um profundo significado que diz que nós devemos conduzir essa embarcação. Jesus está conosco ali, nos orientando no caminho da felicidade, mas quem conduz a embarcação de nossas vidas somos nós. Somos nós, os únicos autores do livro de nossas vidas, meus irmãos. E nós não podemos nos perder nesses conceitos. Vamos ser fortes, sabendo que momentos passam, mas determinados valores são para a eternidade. Não vamos nos perder em arrependimento. Nós não estamos aqui a passeio. E o que seria o tempo? O tempo aqui na Terra é muito relativo. O que nós chamamos, por exemplo, de dia, é o tempo que o nosso planeta demora para dar um giro em torno de si mesmo. É muito curto e é muito relativo. Quando que para o mundo espiritual o tempo não passa da mesma forma. Eu lembro de Chico Xavier, numa das últimas entrevistas antes do seu desencarne, se não a última entrevista para um programa televisivo antes do seu desencarne, quando o repórter lhe perguntava o que o Chico sentia chegando ao final de sua vida. O Chico respondia para aquele repórter de uma forma muito linda, muito sublime. Ele dizia que se sentia como o lavrador que retorna ao seu lar após um dia lavrando, um dia trabalhando no campo. Ele comparava toda a sua encarnação, todos os seus 92 anos de vida, a apenas um dia de trabalho. E é a realidade. Tudo passa num instante. O que seriam 90, 100, 80 anos frente à eternidade? É tudo um instante. Não nos percamos. Sabedores dessa realidade do tempo, não nos percamos. Não podemos comprometer toda uma encarnação por alguns momentos. Não vamos comprometer toda uma encarnação por algumas horas, por alguns instantes. Saibamos então compreender de que isso aqui é um educandário e não é apenas um parque de diversões, embora divertirmos-nos seja também justo vez por outra, mas não estamos aqui apenas para isso. É um educandário onde nós nos educamos. É um educandário de almas, no qual nós nos matriculamos, e nós temos por Jesus, o administrador desse orbe, o administrador desse educandário, que em determinado momento nos recebeu a todos, sabedor das nossas dificuldades, mas também das nossas virtudes, e que prometeu para todos nós que estaria conosco até o final dos tempos. E assim acontece. Assim Jesus nos aguarda, o momento em que nós teremos condições de mudarmos-nos e para que nós possamos nos unir de mãos dadas a Ele, caminharmos no sentido de encontrarmos a nossa felicidade. Nós buscamos a nossa felicidade e somente isso. Não existe uma única criatura no planeta que não esteja na busca de sua própria felicidade, a não ser que não esteja momentaneamente contemplando a saúde mental. Todos nós estamos buscando a felicidade, e quem não está momentaneamente vivendo alguns instantes de insanidade.
Meus irmãos, vamos buscar a felicidade imperecível, que não se encontra nas coisas do mundo, pois que a felicidade do mundo é muito relativa. Já dizia Jesus que a felicidade no conceito humano ainda não é, a felicidade que nós buscamos ainda não é desse mundo, porque vivemos num mundo de provas e expiações, para que nós possamos então podermos nos libertar dessas amarras, dessas algemas, dessa âncora que nos prende à retaguarda. É necessário que nós nos libertemos desses conceitos do mundo, esses conceitos de carpe diem, esses conceitos de que nós estamos aqui para sermos vitoriosos nas coisas do mundo, que nós estamos aqui para vencermos no mundo, que nós estamos aqui para lograrmos as alegrias do mundo, quando nós sabemos que não é bem assim. Nós estamos aqui para vencermos-nos, para conquistarmos então os títulos que nós encontramos apenas aqueles que que permanecem conosco do lado de lá. Os títulos do mundo não vão conosco. Os títulos hierárquicos do mundo não vão conosco. Os títulos de propriedade do mundo não vão conosco. Os títulos de nobreza do mundo não vão conosco. Os títulos universitários do mundo não vão conosco. Os títulos que vão conosco, as medalhas e os títulos que ganhamos estão relacionados às virtudes. Virtudes como bondade, caridade, benevolência. Isso verdadeiramente vai conosco. E a felicidade, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, de nós chegarmos no mundo espiritual exitosos, por vencermos-nos e encontrarmos aqueles irmãos que nós tivemos o privilégio de ajudarmos enquanto encarnados. São as medalhas e são as conquistas do mundo. Vamos despertar, meus irmãos, para essa realidade. É o que a doutrina espírita nos proporciona. Se a doutrina espírita nos proporciona alguma vantagem em relação a tantas outras doutrinas religiosas, filosóficas, se tem algo de vantajoso na doutrina espírita que nós comumente não encontramos com facilidade em outros segmentos religiosos, é esse convite à reforma íntima que nos é feita a cada página, que lemos, em cada mensagem, que os espíritos, que os guias da pátria dos imortais nos trazem. É um convite à reforma íntima, para que nós nos modifiquemos, para que nós nos vençamos, para que nós tenhamos condições de proporcionarmos-nos a reforma íntima e a prática da caridade. Curiosamente, a reforma íntima e a prática da caridade pode ser algo redundante, quando nós compreendemos o que é a reforma íntima. A reforma íntima nada mais é do que a caridade para conosco. Então, o que a doutrina espírita nos proporciona é a caridade para conosco, que é a reforma íntima, e a caridade para com os nossos demais, para com nossos irmãos em humanidade, que é a caridade no seu conceito mais amplo, que nós aprendamos a servir e, servindo, nós nos eduquemos para que nós possamos ser melhores e lograrmos a conquista da felicidade em algum momento, para que nós não venhamos a nos arrepender pelo tempo perdido. Essa desculpa que muitos de nós, e eu mesmo, nós costumamos falar para nós, coisas do tipo, na próxima encarnação eu faço, numa outra vida eu faço, como se isso fosse fácil, nós sabemos que não é. A literatura espírita, em especial as obras de André Luiz, nos mostram o quanto que é complexo nós reencarnarmos exatamente no tempo correto, ao lado daquelas pessoas de quem nós necessitamos. Tudo isso é muito complexo e poderá fazer com que nós percamos muitos séculos, até que nós tenhamos verdadeiramente aquela oportunidade da qual nós necessitamos. Então aproveitemos, porque a hora é agora. Temos que aproveitar a oportunidade que nos é oferecida já. Não vamos perder tempo, nós não estamos aqui a passeio. E como nós começamos o nosso estudo, se tem algo que verdadeiramente nós podemos perder nessa vida, é o nosso tempo. Porque esses dias não voltam. Haverá um outro dia, um outro domingo, uma outra segunda-feira, uma outra terça-feira, um outro dia 4, um outro dia 5, mas jamais será o mesmo dia. Esse dia perdeu. Jamais voltará para nós. Meus irmãos, aproveitemos essa grande oportunidade que nos é ofertada, jubilosos, na certeza de que Jesus nos aguarda a todos, para que nós possamos compartilhar nossa felicidade, nossas conquistas, irmanados podermos progredir, porque nós sabemos que tal é a lei, progredir sempre. Não nos permitamos estacionar. A partir desse momento que nós somos conhecedores dessa realidade, não nos permitamos permanecer estacionados. Jesus está à popa de nossa embarcação e também está no horizonte de nossas vidas. Não temos nada a temer, sigamos confiantes. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.